Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje para vos falar de um fenómeno social que sinceramente já me começa a irritar um pouco e acho que tem que ser pelo menos esclarecido, ou analisado ou exposto. Refiro-me ao fenómeno do centrismo ou dos centristas. Não tanto em sentido político, não é? Aquele grande centrão. Costuma ser que o centrão são as pessoas que votam indiscriminadamente, ora no PS, ora no PSD, serão o chamado centro-esquerda ou centro-direita. Isso sempre aconteceu, há de sempre acontecer. Pode haver até alguns motivos para isso, na perspectiva dessas pessoas, mas nem é este centrão que eu me refiro, é um centrão mais sociológico ou até mesmo filosófico. E como é que eu caracterizo o centrão? Eu caracterizo o centrão como pessoas que não têm coragem de tomar uma atitude sabendo que é a atitude certa, ou que não têm coragem de dizer a verdade sabendo que a verdade é aquela, ou não têm coragem de se opor à mentira sabendo que o que estão a ouvir é falso, é mentiroso e é calunioso. São pessoas, no fundo, cobardes. Os centristas são cobardes. São as pessoas nem não, nem sim. Eles transformam esta apatia, esta cobardia numa virtude. Dizem que são ponderados, dizem que são contra os extremismos, mas isso é perfeitamente falso. Os centristas são cobardes. E o que são os centristas na prática? Na prática são aquelas pessoas, por exemplo, algumas que até mais de direita, são centrão, mas ali um bocadinho mais de direita, ou sociologicamente de direita. Refiro-me às pessoas que votam, por exemplo, PSD, que é um partido ideologicamente de esquerda, mas que no pós-25 de Abril, como só a esquerda era permitida, as pessoas de direita migraram para ali, outras para o CDS. As pessoas que votam PSD, que se dizem de direita, não têm coragem de assumir coisas óbvias, simples, evidentes, translúcidas, como, por exemplo, afirmarem abertamente que um homem é um homem e uma mulher é uma mulher, que o transgenderismo não tem lugar nas nossas escolas e que um homem transgênero ou uma mulher transgênero, eu nem sei bem a designação das coisas, um rapaz biológico que acha que é rapariga e veste-se como rapariga e se calhar toma hormonas de rapariga, este rapaz biológico não deve entrar na casa de banho das raparigas, ponto final. Nem deve ser feita, à custa do erário público, uma terceira casa de banho para estas pessoas. Porque as pessoas ou são homens ou são mulheres. Há casos raríssimos de hermafroditismo, são 0,1% da população mundial. Isto está explicado no livro do Douglas Murray, The Insanity of Crowds, The Madness of Crowds, aliás. Mas isso são coisas tão excepcionais que quer dizer, terá que se encontrar uma solução casuística e não é encher as escolas de casas de banho de três géneros, de um terceiro género que não existe, e fazer disso uma política pública nacional ou uma bandeira política. Isso é uma coisa perfeitamente ridícula. Mas há muita gente que simplesmente não tem a coragem de dizer isto, de dizer que isto é ridículo, que isto é pernicioso, que isto é maligno, que sob a capa da compaixão, da solidariedade e da tolerância está aqui uma política que visa fragmentar as regras sociais, biológicas, de convivência cultural mais básicas de uma sociedade, e quem faz isto não faz isto para unir, para ser caridoso, para ser compassivo, as pessoas fazem isto para destruir o modo de vida ocidental. E simplesmente há que ter a coragem de o dizer, coisa que os centristas não têm. Este não é um vídeo sobre a loucura da esquerda, há imensos vídeos sobre isso, meus e de outras pessoas, e há imensos mais a fazer, não é? Todos os dias somos surpreendidos com as afirmações mais estapafúrdias, as teorias mais conspiratórias. Eles sim têm teorias da conspiração mais infundadas e mais anticientíficas, e que não demonstram capacidade de raciocínio algum por parte da esquerda, mas eu não estou a falar desses lunáticos da esquerda radical, eu estou a falar dos centristas. Os centristas não têm coragem de dizer isto. Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Não queremos o transgenderismo, que é uma ideologia política, não é um facto científico ou biológico das nossas escolas. Outro exemplo, coisas que os centristas não conseguem, não têm a coragem, eu ia dizer não têm capacidade, mas eles têm a capacidade. E é nisto que reside a sua culpa,
porque eles até entendem as coisas, ao contrário dos esquerdistas, que têm ali um desarranjo mental qualquer e não conseguem compreender a realidade mais simples. Os centristas não são esquerdistas em termos cognitivos ou em termos de entendimento. Eles têm algum QI. O que lhes falta é coragem. Volto a dizê-lo, os centristas são cobardes. Não conseguem, por exemplo, afirmar que o Donald Trump é um excelente presidente, um dos melhores políticos da história, um dos grandes estadistas do mundo. Basta ver estes acordos que ele agora conseguiu fazer no Médio Oriente, uma coisa que parecia impensável. Uma paz negociada entre ambas as partes, com a qual todo mundo concordou, as partes concordam, à exceção obviamente, daqueles que usam a violência como arma política. O Hamas, obviamente, tem que estar fora deste acordo, são terroristas e com os terroristas não se negocia, e esses, como ganham com a guerra, esses querem a guerra, esses florescem na miséria, no sofrimento humano, esses não querem a paz. Mas este acordo que o Donald Trump fez é uma coisa impensável, quase inconcebível. Eu, pessoalmente, era um pessimista em relação a isto e, de alguma maneira, ainda sou, porque acho que tarde ou cedo será quebrado. Mas só o ter-se assinado um acordo formal de paz é uma coisa extraordinária. Desde Oslo, em 97 ou 98, na Casa Branca, com o Bill Clinton, o Yitzhak Rabin, de Israel, e o Yasser Arafat, da Autoridade Palestiniana, que não se conseguia uma coisa destas. Quer dizer, isto é o grande problema do mundo e Trump, pelo menos para já, conseguiu resolvê-lo. Quantas pessoas, bem, as de esquerda nem se falam, porque as pessoas de esquerda, e basta ver um vídeo da Globo que está a circular nas redes sociais, estão chateados, estão irritados, estão acabrunhados por se ter conseguido fazer um acordo de paz. Reparem, os palestinianos estão a voltar ao norte de Gaza, à sua terra. Os reféns foram devolvidos a Israel. Israel vai ter paz e a Gaza, a Palestina, vai ter progresso, prosperidade, vai ter segurança, vai ter uma oportunidade de crescimento. Aquela gente já regressou às suas casas, vai ser tudo reconstruído. O Trump tem não apenas um plano de paz, mas um plano económico. Com incentivos financeiros para o crescimento de Gaza, quer dizer, uma visão moderna de futuro progressiva, verdadeiramente progressiva, que lhes dá progresso material e espiritual, paz e dinheiro e prosperidade. E as pessoas de esquerda estão miseráveis com este acordo. Não só não festejam, como abertamente mostram a sua repugnância. Porquê? Porque têm um preconceito, como vem do Donald Trump, que na cabeça deles é um fascista e, consequentemente, não pode fazer nada de bom. Eles julgam que se aplaudirem qualquer coisa que o Trump faça, estão a aplaudir o fascismo. Quer dizer, isto sim é um preconceito. É uma ideia pré-concebida que eles têm antes dos factos. Os factos demonstram que ele é um campeão da liberdade, do progresso e da prosperidade. E da paz. Não é? Também era o homem que ia fazer a Terceira Guerra Mundial, que ia mergulhar o mundo numa nova idade das trevas. Está-se a ver quantas guerras é que ele fez e, por exemplo, as guerras em que o Obama entrou e o caos e a destabilização pelo qual o Obama é responsável. Portanto, se vocês virem o vídeo da Globo, aquelas comentadoras, obviamente, esquerdistas acéfalas, não é? Um pleonasmo, estão tristes, estão desamparadas, estão miseráveis com este magnífico, maravilhoso acordo de paz que, para além de calar a boca, muita gente que só dizia disparates, estes que eu referi, que o Trump ia fazer as guerras mundiais e que era um presidente inconsequente e os labregos é que votaram nele e que ele é louco e que não consegue fazer nada de jeito. Para além disso, e o que é mais importante, aquilo traz a paz, a estabilidade e uma esperança. Esperança de futuro a milhões de pessoas, israelitas e palestinianos. Há reféns que estavam nas caves do Hamas, lá nas grutas deles, nas cavernas deles, que vão estar juntos, em família, sãos e salvos. O Trump conseguiu resgatar alguns reféns, coisa que eu achava impossível, eu achava que estavam todos mortos, não é? Até a mim superou. Pois bem, faça isto. Há não só a miséria do esquerdismo militante e preconceituoso contra esta situação, mas também o silêncio, e volto a dizer, é este o tema deste vídeo, o silêncio dos cobardes centristas. Eles são incapazes de elogiar o Trump. Eles são incapazes de se opor ao radicalismo do Bloco de Esquerda, pelo menos num contexto social. Porquê? Porque fica bem. Não fica bem, aliás, é desagradável. Não querem, enfim, chatear ninguém, querem se dar bem com toda a gente e confundem este defeito, este vício, esta fraqueza de caráter que é a cobardia, a incapacidade de dizerem a verdade quando veem
flagrantemente mentiras à sua volta, confundem isto com uma virtude, que seria a virtude da tolerância ou de saberem estar em democracia. Bem, mas saber estar em democracia não é ser acéfalo e aceitar todos os dislados, todos os disparates e as mentiras que a esquerda profere sem vergonha, com descaramento total. Outro exemplo, não é? A questão agora das autárquicas do Carlos Moedas. A Mariana Mortágua, aliás, a Joana Mortágua, que estava muito indignada porque o Carlos Moedas mentiu, porque ele disse que ia falar com as vítimas e não falou. Eu pessoalmente tive uma discussão na véspera com um indivíduo deste calibre, não é? Um Joana Mortágua da vida, um indivíduo perfeitamente imbecil, frustrado, ressentido, que estava com aquela senha, não é? Aquele ressentimento contra o Carlos Moedas, porque ele tinha mentido, ele não falou com as vítimas. Isso é obviamente mentira. Eu depois fui investigar. Uma pessoa que estava em Paris, que era um parente afastado de uma das vítimas, queria que a Câmara Municipal pagasse o bilhete. Ele falou com ela, mas disse que não pagaria o bilhete. Portanto, isto é o que eles afirmam ser uma notícia, é apenas a declaração falsa de uma pessoa que depois foi desmentida. Não faria sentido nenhum um indivíduo que se está a recandidatar à presidência da Câmara não falar com as vítimas, precisamente porque queria sair nos jornais, e quer dizer, é uma coisa que só o prejudicaria, e eu acredito que ele tenha decência, pelo menos, de fazer isso. Mas as pessoas agarram-se a estas coisas. Reparem que eu dei por mim defender o Carlos Moedas, que é um sujeito que está a encher Lisboa de imigrantes ilegais, tem afirmações completamente traidoras, de traição à pátria, de um multiculturalismo que é uma experiência ideológica perfeitamente falhada e que também é um indício de grande cobardia civilizacional, mas eu tive que o defender porque as pessoas que estão a dizer isto, que estão a dizer que ele não contactou as vítimas, estão obviamente a mentir e estão a mentir com um propósito ideológico claro, que é defender Alexandre Leitão ou mesmo João Ferreira, que para eles é que são os honestos, né? Uma pessoa que está lá atrás com a sujeita Mariana Mortágua da flotilha de Gaza, que credibilidade é que ela tem? Não é? E mais, Alexandre Leitão ainda teve a lata, quer dizer, a estupidez, a buçalidade de afirmar que as coligações, quanto mais amplas, melhor. É evidente que isso não faz sentido em circunstância nenhuma, nem no ambiente social mais largo. As sociedades têm que ser homogéneas e compactas, ideologicamente, e em termos dos seus princípios de convivência em sociedade, mas também as coligações, quanto maiores, em muitos casos, pior, não é? Não há dúvidas que o Bloco de Esquerda hoje em dia é um ativo tóxico que só prejudica, já é há anos, mas hoje em dia é que o povo também acordou e percebeu, que só prejudica quem com ele se coliga. Portanto, até nisto, a falta de inteligência dessa mulher se revela. Mas quer dizer estas coisas, esta senha também contra o Carlos Moedas que havia aí por parte da esquerda radical, eu aqui não me refiro ao Chega por um motivo. O Chega tinha a ideia da responsabilidade objetiva. O elevador caiu, um bocadinho como a história do Jorge Coelho da ponte entre os rios, e ele deveria ter-se demitido. Eu, neste ponto, não concordo com o meu partido, até pela proximidade das eleições, uma questão pragmática, e o Carlos Moedas ganhou, portanto, também há aí uma resposta popular a esta situação, mas o Chega ficou-se por aqui. Os ataques pessoais vieram de Alexandre Leitão e dessa gentalha de esquerda a dizerem que ele era um mentiroso e que era um aldrabão e que não tinha princípios e dignidade. Entraram mesmo pelo jogo sujo, feio de ataques pessoais, que é o apanágio deles, pois não têm argumentos políticos. Pois bem, nesse jantar em que eu estive, enfim, infelizmente por circunstâncias pessoais que aqui não cabe explicar, aconteceu, não é? Ter que ir jantar com um sujeito que eu não sabia que era deste esquerdismo radical, o homem, ou a coisa, ou a criatura, a dizer abertamente estas mentiras, estas falácias, mais a mais num tom provocatório. E eu tive que defender o Moedas, coisa que para mim nem é nada natural, nem faço questão nenhuma de fazer, a dizer que há limites para os ataques políticos. Obviamente o homem não é nenhum aldrabão, não é nenhum mentiroso. Poder-se-ia ter demitido, sim, pela responsabilidade política, objetiva, mas por outro lado, dada a proximidade das eleições, e também não me parece que seja razoável, em termos práticos, esperar que um Presidente de Câmara consiga saber tudo o que se passa a toda a hora na sua cidade, mais a mais havendo relatórios que afirmavam que estava tudo bem. Portanto, há a haver responsabilidade que tem que haver, será dos técnicos competentes
ou que fizeram mal os relatórios, ou das entidades camarárias que viram os relatórios que notavam que havia um perigo e nada fizeram. Quer dizer, isso depois vai ter que ser apurado judicialmente. Até pode dar-se o caso do Carlos Moedas ter culpas e responsabilidades, mas isso é uma questão judicial. Agora, dizerem que o homem é mentiroso, que é aldrabão, que diz que vai falar com os vizinhos e não fala, isso é obviamente falsas notícias. E só uma criatura acéfala é que pode acreditar nisso e propagandear isso com convicção, não é? Mas o mesmo sujeito a dizer que o Trump agora proibiram a entrada na América às pessoas que têm contas do Instagram críticas do presidente Trump. Quer dizer, isto é uma coisa que eu nem sei como é que se vai rebater uma coisa destas. Isto não faz o mínimo sentido. Tinham que estar as filas cheias de gente a olhar para aquilo, a ver o Instagram da pessoa. A pessoa pode muito bem apagar aquilo e depois voltar a pôr. E, quer dizer, isso não tem, mesmo do ponto de vista da tirania, se fosse essa a intenção do Trump, isto não quer dizer nada. Isso haveria vídeos com essa circunstância, haveria políticos a falar disso, seria totalmente ineficaz e, obviamente, uma mentira. Pois bem, um dos tipos que estava à mesa connosco, que é o tal centrista, que tinha expressamente afirmado que iria votar no Carlos Moedas assim, com o nariz tapado, não sei também quais os motivos, não é? É um PSD também acrítico, vota sempre no PSD, não foi capaz de ter uma palavra de contrariar estas falsidades, estas calúnias, quer dizer, é aquela coisa de não levantar ondas, estar bem com todos, não vale a pena. Mas quer dizer, até quando é que não vale a pena? Vamos ficar sempre todos calados enquanto estes sujeitos dizem estas coisas? Que o presidente Trump é o pior presidente do mundo e que é um ditador. Que os homens são mulheres e as mulheres são homens. Que a flotilha é uma coisa maravilhosa, pois queria chamar a atenção para Gaza, e não havia ali nenhuma intenção a não ser a solidariedade e a nobreza de caráter em relação aos pobres dos palestinianos, quando todos nós sabemos muito bem que a Mariana Mortágua sabe, ela própria sabe que a sua vida política terminou, ela é um cadáver ambulante da política portuguesa e tinha que fazer assim um golpe publicitário internacional para ter alguma relevância e para ser falada, coisa que conseguiu graças à cumplicidade estúpida do nosso jornalismo, que deu importância a uma palhaçada, que aquilo não tem intenção de ajudar ninguém, é um golpe publicitário apenas, para quê? Para que ela consiga ter um cargo internacional, que é o que ela quer, ou ir para a Amnistia Internacional, ou para uma agência de refugiados da ONU, ou para a Unicef, ou para um departamento qualquer de uma organização internacional da União Europeia ou da OSCE de apoio aos direitos humanos, isso é o que ela quer. Porque ela sabe que em Portugal acabou, o povo acordou para a sua, enfim, para a sua estupidez. Foi tarde, mas foi. E no fundo, não passa de uma fedelha incapaz, irrealista e, na minha opinião, deslocada, que não faz nada, não adianta nada ao país. O que ela faz é arranjar sarilhos. Como Trump referiu a propósito da Greta Thunberg, outro mito criado pelos mídias, ela é simplesmente uma troublemaker. Quer dizer, é uma pirralha que arranja sarilhos, contestação, barulho e polémica onde quer que vá. E não contribui ativamente com soluções objetivas absolutamente nenhumas para a prosperidade, o bem-estar, o desenvolvimento económico, ou tecnológico ou científico. Zero, zero, zero. A Mariana Mortágua é uma demagoga da pior espécie. Pois bem, a única coisa que é boa para que o mal triunfe é que as pessoas boas não digam nada. Aqueles que não dizem nada, não fazem nada, não têm a coragem de agir de acordo com as suas convicções ou de acordo com aquilo que sabem que é verdadeiro, essas pessoas são cobardes. Essas pessoas são centristas. E um conselho que eu vos dou é afastem-se dessa gente. Obrigado e até à próxima.